Olá, pessoal! Como é que vocês estão? E aí, estão se cuidando? Como é que tá nessa quarentena? Fazendo muitas coisas além de estudar? Quais são as novidades por aí, hein? É isso, pessoal. Hoje nós temos mais uma aula e dessa vez vai ser uma aula de gramática, tá? É um conteúdo novo para vocês, então fiquem atentos, anotem as dúvidas que surgirem, para que possamos sanar nas aulas ao vivo. É um bom momento, né? A aula ao vivo para fazermos isso, tá? Anotem direitinho. Se quiserem mandar o seu recadinho para mim também, a gente vai conversando. Então, se liguem em todos os detalhes dessa aula que vai ser muito importante. Então, hoje nós vamos falar sobre as vozes verbais. Gente, que será isso, né? Vozes verbais. Meu Deus, o verbo tem voz. Como é que funciona, né? Vocês vão ver que é muito tranquilo, é mais fácil do que parece, tá bom? O que que é? Então, é a relação entre o verbo e o sujeito. Eu já havia falado para vocês que as palavras se relacionam dentro do contexto, né? Elas não têm relações. E aqui, quando a gente fala de vozes verbais, a gente está falando da relação que existe entre o verbo, entre a ação e o sujeito, tá? Precisamos saber se o sujeito pratica a ação, se ele recebe a ação ou se pratica e recebe a ação ao mesmo tempo, né? Se isso acontece ao mesmo tempo. Então, é um conteúdo que nós vamos ter que observar bem o contexto, é um conteúdo em que nós vamos ter que interpretar, tá certo? Principalmente verificando aí o verbo, né? Que verbo que eu tenho, o que significa essa ação, como é que tá o sujeito e por aí vai. Então, se liguem nessa aí, vamos comigo. Olha só, só se apresentam flexão de voz os verbos que tenham um sujeito e exprimam uma ação. Então, ele tem que representar uma ação. E vai uma dica legal para vocês também. Não basta ele representar a ação. Ele tem que ser um verbo que exija, que tenha o objeto direto. Ele tem que ter um complemento verbal e esse complemento é sem preposição, é o objeto direto. Então, vamos analisar essas três situações aqui, ó. A turma apresentou o trabalho. A gente tem a ação que é apresentar. Sempre olhem para a ação. Ela que vai mandar, ela é a base de tudo, tá? Apresentou. Quem realizou a ação de apresentar? A turma. Aqui eu tenho um sujeito que realiza a ação. Quando a gente fala de sujeito realizando ação, a gente também vai encontrar o objeto, aqui ó, verbo transitivo direto, tá? E o objeto é aquele ser que sofre as consequências da ação. Foi o trabalho, olha o que aconteceu aqui, ó. O trabalho foi apresentado pela turma, tá? Nesse segundo caso aqui, ó, eu tenho um sujeito, eu tenho uma estrutura diferente, tá? É uma estrutura em que o verbo aparece na forma composta, tá? Ele vem com um verbo aqui auxiliar, mais o particípio, tá? O verbo ação mesmo, representada pelo particípio. Então, é uma forma composta. E aqui, o sujeito, por termos essa estrutura, o sujeito, ele não realiza, ele sofre a ação. O trabalho foi apresentado, a ação de apresentar não foi realizada pelo trabalho. Professora, mas quem está realizando é a turma. É verdade. A turma continua sendo o agente, o ser que age, o ser que realiza a ação, tá? Olha outro caso aqui, a gente vai entrar em detalhes nisso tudo aí, tá? A criança feriu-se com um brinquedo. A ação aqui, ferir. Só que essa ação
A criança aqui, ó, ela não só realiza a ação de ferir, ela sofre também. Então, é um tipo de sujeito que realiza a ação e sofre ao mesmo tempo, tá? Vamos lá, todas essas peças se encaixaram? Olha aí, agora saquei. Vamos ver agora com calma o que, que é cada elemento desse, cada estrutura dessa, tá bom? A voz verbal leva em conta essa relação existente entre o verbo e o sujeito, né? Podendo ser de três tipos, três maneiras. Nós temos a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. São esses três casos de voz verbais. Vamos conhecer cada um, tá? Vamos nessa aqui comigo, pessoal. O que, que é a voz ativa? Então, olha só. A voz ativa é aquela em que o sujeito pratica a ação. Ela é chamada de ativa porque o sujeito, ele age, ele é o agente da ação. Ele quem faz a ação. O professor adiou a prova. Se ligue naquilo que eu falei antes, olha só. Adiar é um verbo transitivo direto. Esse sujeito aqui é um sujeito agente. Por quê? Porque ele pratica a ação. Então eu tenho que entender também qual é o significado da minha ação, tá? Eu tenho que interpretar tudo isso para que faça sentido. Essa ação de adiar foi realizada pelo professor. E ele realiza a ação e recai sobre quem? A prova, que é o objeto direto. Na voz ativa, eu vou ter normalmente o verbo na sua forma simples, tá? Agora lembrem-se, tudo aqui depende de uma boa interpretação, tá? Não saiam olhando a frase, os verbos assim aleatoriamente, sem interpretar aí o contexto. Beleza? Então se liga, voz ativa, o sujeito agente, ele age, ele faz a ação. Beleza? Voz passiva. Se ativa, o sujeito age, ele faz. Na passiva, ele sofre a ação. Gente, olha como isso aqui é tranquilo. Esse sujeito que sofre, que recebe a ação, ele sofre as consequências da ação, sempre vai ser aquele carinha que era o objeto direto lá na ativa. Olha lá, a prova foi adiada pelo professor. O que, que aconteceu aqui? Vou até voltar o slide para você se ligar, ó. Opa, saiu sem querer aqui. Eita, volta aqui, gente. Volta aqui, volta. Pronto. Olha só, na voz ativa, sujeito agente, ele faz a ação de adiar. Mas alguém sofre as consequências. É sempre o objeto direto. O objeto direto sofre. Quando eu vou para a voz passiva, olha o que aconteceu. Eu inverti. Eu peguei aquele cara que sofria e ele passa a vir numa estrutura para mim agora como sujeito paciente. Por que sujeito paciente? Ele é chamado de sujeito paciente porque ele sofre as consequências da ação. Eu gosto muito de fazer uma referência aí com, por exemplo, um paciente do hospital. Você vai para o hospital porque você está sofrendo com alguma coisa. Você às vezes está sofrendo com uma dor de cabeça. Às vezes está sofrendo porque, sei lá, caiu, quebrou o pé, está doendo. Você sofre, você é o paciente, tá? Então eu gosto de fazer essa referência aí porque facilita para você compreender. A prova foi adiada pelo professor. Aqui, ó, a prova está sofrendo a ação. Ela está sendo adiada. Não é ela que realiza. E sempre, pessoal, quando a gente fala de voz passiva, a gente vai ter sujeito chamado de paciente, tá bom? Professora, pelo professor quem é? A gente vai chegar nele. Já eu vou dar o nomezinho para ele, tá bom? Plastificam-se documentos. Aqui também, ó, sujeito paciente.
os documentos são plastificados, ele sofre aqui, ó, as consequências da ação, tá? Então, nós temos aqui a voz passiva. Bom, mas e aí? Voz passiva. Há duas maneiras de expressar a voz passiva. Não só com o verbo na sua forma composta. Vamos conhecer agora. A chamada voz passiva analítica. Ela é analítica porque o verbo aparece na forma composta. O que é a forma composta? Locução verbal. Vem um verbo auxiliar, mais o verbo principal no particípio. Olha aqui o que acontece. Sujeito, paciente, que é aquele que sofre, mais um verbo auxiliar, mais o verbo principal no particípio, e o chamado agente da passiva. Uai, o que é esse nome aí, agente da passiva? Gente, o agente da passiva, olha o nome, agente. Agente não é o cara que realiza a ação. Então, ele continua sendo o agente aqui. Só que ele é o agente da passiva, porque nós temos a voz passiva. Vamos olhar aqui, olha. O que acontece? Os livros foram vendidos por leitores assíduos, tá? A ação que eu quero é a ação de vender. Se você for interpretar, os livros não realizam ação de vender. Aqui, essa estrutura me mostra o quê? Que os livros foram vendidos, os livros estão sofrendo a ação. Então, eu tenho o sujeito paciente com, olha aqui, ó, locução verbal, que é o verbo auxiliar, mais o verbo principal no particípio, vendido. E aqui nós temos o chamado, vou puxar aqui minha tela, de agente da passiva. O que é esse agente? É aquele que realiza a ação. Agente é quem faz. Então, olha lá, os livros foram vendidos por leitores assíduos. Se eu for analisar, quem realiza a ação de vender são os leitores assíduos. Então, ele é chamado de agente da passiva, porque é ele que age quando eu tenho uma estrutura de voz passiva analítica. Tá certo? Se liga nisso e é muito bom depois da aula você fazer um mapa mental, vai te ajudar, viu? Então vamos seguindo aqui. Ó, por leitores assíduos, agente da passiva não é um termo obrigatório também, tá? Às vezes ele não aparece na passiva analítica. Não quero colocar, eu posso dizer os livros foram vendidos, não quero expressar quem foi o agente. Tranquilo, tá? Vamos lá então, pessoal. Olha só o caso da voz passiva sintética. Ela vai apresentar uma estrutura um pouquinho diferente, tá? Da que vocês conhecem. A gente vai encontrar agora uma estrutura em que eu tenho o verbo, podendo ser um verbo transitivo direto ou um verbo bitransitivo. Por quê? Porque é aquilo que eu disse para vocês. Para termos essa ideia de passiva, né, de paciente, daquele que sofre, eu preciso ter o objeto direto, tá bom? Então, só ocorre com o verbo transitivo direto ou verbo bitransitivo. Em seguida, vem o pronome se, que é chamado de partícula apassivadora, tá? Sempre esse nomezinho e sempre o se. Em seguida, vem o sujeito paciente. Olha só como é que ficaria aqui. Vamos analisar essa frase. Venderam-se os livros, tá bom? Aqui eu tenho o verbo vender. Quem vende, vende algo. Verbo transitivo direto. O se é aí a partícula passivadora. E os livros? Se a gente for analisar pelo contexto, a ação de vender não é realizada pelos livros. Os livros sofrem a ação, então é o sujeito paciente, tá? Temos aí conforme essa orientação em cima. Olha aí, ó. Verbo, pronome apassivador e o sujeito paciente, os livros. Meninos, se liguem num detalhe, tá? Existe uma regra básica de concordância. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho que concordar o verbo com o sujeito. Então, se eu tenho aqui os livros no plural, tá? O verbo vai ter que acompanhar essa questão do plural. Por quê? Porque ele é o sujeito. Mas ele sofre, não tem problema.
Ele é o sujeito paciente e ele é quem manda. Ele vai mandar no verbo e vai dizer, verbo, vamos para o plural junto comigo, tá bom? Então, temos que obedecer também esse princípio básico aí de concordância verbal. Valeu, galera? Então, vamos nessa aí, ó, verbo transitivo direto, para vocês relembrarem, tá? Como é que eu faço a transposição de voz ativa para voz passiva? Gente, é muito simples. Aqui eu tenho a minha voz ativa, tá? O professor adiou a prova. Nesse caso, meninos, adiar é a ação. A ação foi realizada pelo professor, ele que realiza. Então, é um sujeito agente, verbo. E quem sofre a ação? A prova. O objeto direto é sempre o elemento que sofre. Esse primeiro caso aqui é voz ativa, tá? Eu quero transformar para a voz passiva. O que eu faço? Eu pego aquele elemento que sofre, ele vai para o início da frase, como sujeito paciente. A forma verbal, que vinha na maneira simples, agora vai vir como? Locução verbal, foi adiada, ok? E o professor, ele não era o agente lá na ativa? Ele continua sendo um agente aqui na passiva. Só que agora ele é chamado de agente da passiva. Outro detalhe, gente, o agente da passiva, ele vem sempre com uma preposição, tá? E a preposição comum aí é a preposição por, beleza, pessoal? Gostaram dessa dica aí? É muito tranquilo para fazer essa troca, tá bom? O sujeito na voz reflexiva, que é a terceira voz que a gente vai falar, que é muito tranquila, é o sujeito que pratica ação e sofre ao mesmo tempo. Ele é um sujeito agente e paciente. Como é que é o nome dele? Sujeito agente e paciente, porque ele age e ele sofre ao mesmo tempo. As crianças atiravam-se na piscina. Percebam, a ação de atirar, ela pode ser realizada por uma pessoa e recair sobre outra. Outra pessoa pode sofrer as consequências. Nesse caso, não. Nesse caso, as crianças realizam a ação e elas sofrem, porque são elas que caem na piscina. Então, eu tenho um caso de sujeito que age e sofre ao mesmo tempo. É a chamada voz reflexiva. Ela é reflexiva porque é esse bate e volta, digamos assim, né? Realiza e sofre ao mesmo tempo. O menino cortou-se. Mesma situação, cortar. Eu posso cortar, eu realizar a ação de cortar e essa ação recai sobre outro ser. Eu cortei a carne, por exemplo. Mas aqui não. O menino foi mexer com alguma coisa ali, uma faca, cortar, ou uma tesoura, e ele cortou ele mesmo, sem querer. Então, ele realizou a ação e ele sofreu a ação ao mesmo tempo. Ele recebeu a ação, tá? Tá vendo como é tranquilo, gente? Não tem muita complicação, não. É só interpretar direitinho as orações aí. E a intencionalidade das vozes verbais? Bom, é o seguinte, a intenção de escolher, né, uma voz ativa, uma voz passiva, tem uma intencionalidade dentro do contexto, principalmente do falante, tá? A intenção de escolher aí a voz passiva em vez da voz ativa está relacionada com o elemento do enunciado a que se quer dar destaque, o agente, o paciente ou o processo verbal. Então, pessoal, vamos analisar aqui essa questão da intencionalidade, tá bom? É muito importante. Nessa primeira manchete aí, ó, igreja de 1876 é incendiada por vândalos no Chile. Bom, quando um jornal, né, uma revista, enfim, publica dessa maneira, significa que a intenção dele é dar destaque aqui, ó, a quem sofre a ação. Nesse caso, a igreja de 1876, isso tem um peso muito forte numa manchete, é incendiada. Né? Então, quando ele usa aqui a voz passiva analítica, ele quer dar destaque a quem sofreu a ação do incêndio. O vândalo aqui, ó, os vândalos, na verdade, não, ele vai para o final. Agora, se na manchete houvesse a intenção de destacar quem realiza a ação, ele iria fazer o quê? Ele iria colocar vândalos no Chile incendiaram igreja de 1876. Ele iria dar destaque
ao sujeito agente, aquele que realiza a ação. Aí ele faria uso da voz ativa. Então, meninos, no discurso, no momento que estamos falando, nós vamos, de maneira assim, imperceptível, fazer uso de voz ativa ou voz passiva de acordo com a nossa intencionalidade, tá certo? Se liguem nesses detalhes. Eu acho que ficou de maneira bem clara, mas se você tiver dúvida, anota aí, por favor. E no momento de realização de exercício, não deixem de fazer tudo, tá? Registrando aí aqueles detalhezinhos que ficaram ainda incompreensíveis para vocês, tá bom? É isso, meninos. Uma ótima semana para vocês. Beijo e até a próxima!